Olá, sou Lourildo Costa, somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Antigo salão de eventos, requinte festas. Lição número 4, e a nossa revista de estudos tem por temática dons espirituais e ministeriais. Durante os estudos destas lições bíblicas, estaremos estudando a melhor maneira de servirmos a Deus e aos homens com o poder extraordinário do Espírito Santo. Falaremos sobre dons espirituais e dons ministeriais. E a nossa lição de hoje, lição número 4, lição do dia 25 de abril de 2021, tem por temática dons de poder. O nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 2, versículos 4 e 5 da Epístola de Paulo, 1 Coríntios, que diz assim: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo aqui fez menção às suas doutrinas, cujos temas eram bases para as suas pregações. Em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele escreveu: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Suas palavras e pregações não se baseavam na sabedoria humana, mas eram convincentes em demonstração de espírito e de poder. Persuasão deriva-se do grego peitos, que tem o significado de convencer, conquistar para os pontos de vista de alguém. O apóstolo não lançava a mão de métodos sujeitos a diferentes interpretações. Também não lançava a mão de uma linguagem floreada que emprega elogios com finalidades interesseiras a fim de conquistar os homens. Paulo, porém, falava cheio do Espírito Santo, que operava por seu intermédio. O Espírito Santo é o melhor agente convencedor dos homens, utilizando-se de prodígios e de palavras persuasivas. O Espírito Santo torna possível a fé, conforme lemos na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A simples sabedoria humana ofusca e engana com falsas promessas, mas a sabedoria do Espírito convence a alma. Isso é o que importa. O poder de Deus personifica-se na pessoa de Cristo. E na verdade prática,
diremos que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação natural do Espírito Santo na vida do crente. E o texto que o comentarista evidenciou para leitura em classe está na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e ainda versículos 9 a 11. Versículo 4, Paulo escreveu: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe uma unidade essencial que envolve todos os dons espirituais, pois todos os dons são concedidos de uma mesma fonte, visando a um mesmo propósito. A palavra charismática é o termo empregado para dar a entender sobre a diversidade dos dons, com o sentido de distintos, diferentes. Há apenas uma fonte dos dons espirituais, e isso fala da unidade do corpo de Cristo. Nenhum crente pode gloriar-se de seus dons espirituais em detrimento de outro, como se ele fosse especialmente melhor. Não pode existir exaltação especial ou exaltação pessoal a não ser daquele que é o doador de todos os dons. Tudo o que temos e usufruímos foi-nos dado com um favor divino e não devido a nossos próprios méritos ou a nossos valores. Toda honra e glória cabem exclusivamente a Deus. A igreja de Corinto era acostumada a adorar os heróis que existiram na igreja, e tais cultos às personalidades humanas centralizavam-se em torno da posse e o uso dos dons espirituais. Versículos 9 e 10 deste capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo escreveu: E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Todos esses dons são conferidos mediante o Espírito Santo. Está em foco aqui um alto grau de fé no poder e na misericórdia de Deus, mediante a qual milagres são operados. Paulo falou da fé que sustentou os mártires e os capacitou a confiarem inteiramente em Deus. Crentes possuidores deste poder extraordinário de confiança em Deus são capacitados a se valerem dos recursos do poder do Espírito Santo. Os dons de cura compõem um dom particularmente útil e excelente. Jesus é o grande curador, o médico dos médicos. Trata-se, ainda hoje, de um dom benéfico para a humanidade, porquanto há miserabilidade humana por toda parte, associada às enfermidades. Jesus curou com o propósito de aliviar as cargas da humanidade. Ele foi um grande humanitário e continua sendo o redentor de nossas almas. E no versículo 11 do nosso texto base, Paulo ainda escreveu: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
A palavra realizar vem do grego enerzió e significa operar, trabalhar, efetuar, produzir. É o Espírito de Deus que efetua todos os dons espirituais. Nada vem da sabedoria humana. O homem não serve de causa secundária. Existe diversidade na operação dos dons espirituais, mas nem mesmo esta diversidade serve de sinal de desunião, visto que tudo é operado por uma mesma e única causa. Na grande causa, todos os dons espirituais são unificados como se fossem único, em único efeito. O exercício dos dons espirituais não pode servir de base para divisões na igreja, na forma de adoração a heróis humanos ou de surgimento de facções. Somente o Senhor Jesus deve ser glorificado, não podendo honras e glórias serem divididos com ninguém mais. Todos os dons espirituais cooperam juntamente para a glória do mesmo Senhor, bem como visam o benefício aos membros do corpo de Cristo. Os crentes da igreja de Corinto davam valores diversificados aos dons espirituais segundo a variedade de operação dos mesmos. Paulo afirmou que o valor comum precedia de um único Espírito, distribuído segundo a sua vontade. Glorificar-se alguém em razão de um dom espiritual, com a finalidade de degradar a outros que possuíssem dons supostamente inferiores, seria colocar em dúvida a sabedoria do doador de todos os dons espirituais. Porquanto todos os dons foram ordenados e realizados por vontade do Espírito de Deus. E o objetivo geral e específicos desta nossa lição, efetuar estudo minucioso dos dons de poder, bem como indicar o verdadeiro sentido do dom da fé. Ainda distinguir biblicamente o dom de curar e dissertar a respeito do dom de maravilhas. E na introdução desta nossa lição, diremos que o curto ministério do terreno de Jesus foi marcado por muitos milagres, especialmente curas e sinais de maravilhas. A igreja primitiva realizou prodígios no poder do Espírito Santo. Os primeiros cristãos disseminaram os dons de poder. Jesus jamais mudou, e isso significa que os dons espirituais continuam atuais a fim de serem operacionalizados pela igreja contemporânea. Por que será que os dons de poder não são mais manifestos com tanta frequência em nosso meio? Será que falta conhecimento por parte dos membros a respeito deste tema? Ou será por motivo do mau uso dos dons pelos crentes da modernidade? Nesta quarta lição, estudaremos sobre os dons de poder. Que possamos compreender o quanto eles são necessários para a vida odierna dos cristãos. É preciso que os busquemos com fé e oração, com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. E no tópico número 1, o título é Dom da Fé. Já no subitem número 1, surge a pergunta: o que significa fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Este é o conceito bíblico para definir fé. Aquele que tem fé demonstra inteira confiança e total dependência de Deus. Deus é onipotente e somente Ele pode realizar o impossível para o ser humano. Manter fé em Deus é de suma importância para que as operações do Espírito Santo ocorram entre nós. No subitem número 2, falaremos da fé como dom. O dom da fé é diferente da fé que recebemos por ocasião da nossa conversão ao Evangelho de Cristo. A fé salvífica, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, verso 17. Também é diferente da fé evidenciada como fruto do Espírito. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, Paulo escreveu: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O dom da fé é diferente. É revestimento de poder que recebemos do Espírito Santo para a realização de coisas que transcendem a esfera natural da vida, sempre com o propósito de edificar os membros do corpo de Cristo. O dom da fé é tido como fazedor de milagres em uma situação especial. E no subitem 3, o tema é exemplo bíblico do dom da fé. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Livro de Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Este fato ocorreu à proximidade do Mar Vermelho, ocasião em que o povo de Israel saiu do Egito rumo ao deserto, já na eminência de ser destruído por Faraó. Moisés conseguiu enxergar além do horizonte. Pela fé, ele pôde contemplar o livramento do Senhor Deus antes do acontecimento. Eis aí um belo exemplo do exercício do dom da fé. E no item 2, o título é Dons de curar. E no subitem número 1, uma outra questão: o que são os dons de curar? São recursos dados pelo Espírito Santo sobrenaturalmente, com o propósito de sarar qualquer tipo de enfermidade, razão pela qual a expressão encontra-se no plural. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus é o agente da cura e é Ele quem concede os dons do Espírito segundo a sua vontade e sabedoria, no tempo certo, a quem Ele quer.
No Antigo Testamento, manifestou-se ao seu povo como Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que sara. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26. E no subitem 2 falaremos da redenção e as curas. Redimir é reparar uma falta ou um crime. Apesar dos salvos já estarem redimidos por Cristo, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ainda aguardam a redenção do corpo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 23. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, é certo que estaremos sujeitos a toda sorte de enfermidades neste corpo mortal. Subitem 3, falaremos sobre a necessidade destes dons. Os dons de curar é uma necessidade atual da igreja. A medicina desenvolve-se numa velocidade assustadora em um mundo materialista e incrédulo. Os homens ímpios pensam que podem igualar-se a Deus. A humanidade precisa entender suas limitações e tomar conhecimento de que todo poder pertence a Deus e que, em sua infinita misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens para a multiplicação da ciência com o propósito de garantir o bem-estar a todos. Os dons de cura são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, e ele os coloca à disposição da Igreja de Cristo, a fim de que a humanidade possa reconhecer que Deus é onipotente e só Ele tem poder para aniquilar qualquer tipo de doenças. E no item 3, o título é O Dom de Operação de Maravilhas. O subitem número 1, falaremos sobre o dom de operação de maravilhas. É um dom concedido por Deus para a realização de obras extraordinárias que vão além da imaginação humana. Esse dom altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis de serem realizadas e impensáveis pela mente humana. E no item 3, ainda no subitem número 2, daremos alguns exemplos bíblicos sobre operação de maravilhas. O ministério terreno de Jesus deixou marcas de suas operações de maravilhas. Ele repreendeu a fúria do mar e a força do vento,
conforme registros do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 24 a 27. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus exerce autoridade e poder sobre os fenômenos da natureza, sendo ele o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Outros exemplos de operações de maravilhas realizadas por Jesus durante o seu ministério terreno. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 14. Ainda a ressurreição de Lázaro, que já havia 4 dias enterrado. Diz assim o Evangelho de Lucas, ainda capítulo 7, versículos 43 e 44. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, deixai-o ir. Jesus tem pleno poder sobre a morte. Deus não mudou. Ele mesmo concede dons de poder à igreja, a fim de que ela possa agir no mundo com poder e graça. E no subitem número 3, falaremos sobre distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. Ninguém tem autorização de Deus para determinar, decretar ou exigir a cura de enfermos.
o nosso relacionamento com Deus não envolve trocas, conforme muitos pensam. Quem somos nós para determinar e exigir que Deus faça alguma coisa que pedirmos? Somos mortais e limitados. A graça e a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Como servos de Cristo, devemos apenas pedir com insistência e humildade, suplicando de todo o coração para que Ele cure os doentes, pois é uma recomendação da palavra de Deus que diz: se alguém entre vós estiver doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 14. Devemos orar uns pelos outros, independentemente de termos dons de curar ou não. Jesus ensinou-nos que devemos impor nossas mãos e pedir a cura. Ele diz assim: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Nosso dever é orar solicitando a cura divina. Quem sara as enfermidades é Deus e não nós. Impor as mãos sobre os enfermos e os curar não quer dizer que precisamos ser idolatrados. Também não significa que, se Deus atendeu nossa oração e ocorreu o milagre da cura, sempre ocorrerão novos milagres com as nossas orações. Não significa isso. Que o Senhor dê-nos visão espiritual e nos guarde desta ambição. Quem opera sinais e maravilhas é o Senhor Deus, não o homem mortal. Todas as ações que decorrem dos dons do Espírito Santo são operações exclusivas do Espírito. Nós não temos autonomia para agendar dias ou horários para que o Espírito de Deus possa agir e operar maravilhas. Que possamos ser usados pelos dons do Espírito Santo com honestidade e decência. E para concluirmos os nossos estudos desta quarta lição sobre os dons de poder, compreenderemos que é Deus quem concede os dons de poder aos seus servos. O dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Porém, sempre de acordo com a sua soberana vontade e graça. Os dons de poder têm a função de reconhecer como legítima a pregação do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas apossam-se da fé alheia e querem utilizar as dádivas divinas com interesses escusos e desejo de enriquecimento ilícito. Alguns têm envergonhado o nome de Jesus e provocado escândalos e nem se importam em manchar a idoneidade da Igreja de Cristo diante da sociedade. Todavia, o próprio Jesus deixou um alerta a esses crentes. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos.
mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 7. Que assim procede suscetível de passar pelo juízo divino, que virá em tempo próprio, quem assim procede. Que tenhamos a visão espiritual, ou seja, fazer uso dos dons do Espírito Santo, fazer uso dos dons de poder para a propagação do Evangelho e glorificação do nome de Deus Pai, mediante o poder do Espírito Santo agindo em nós. Até o próximo domingo, dia 2 de maio do ano de 2021, quando estaremos estudando a lição número 5, cujo tema será dons de locução. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.